Você quer saber o que foi negociado para a retirada da Magnitsky? Vou te dar o motivo, o local e a data. No último dia 4 de dezembro, o vice-presidente executivo da Comissão Europeia, responsável por estratégia industrial, declarou ao jornal holandês NRC: "No mês passado, eu deveria ir ao Brasil discutir uma mina de terras raras. 3 dias antes, fomos informados de que os americanos já haviam chegado, oferecido dinheiro e comprado toda a produção até 2030. Essa declaração do Stéphane Séjourné mostra como a corrida por terras raras está movimentando o mundo todo e como a Europa não conseguiu ganhar dos americanos no Brasil. Mas em termos de valores, quanto custou essa transação? O portal The Deep Dive revela que a US International Development Finance Corporation, ou apenas DFC, fez uma transação com o governo brasileiro, no valor de 465 milhões de dólares. Esses valores vão para a expansão da mina Serra Verde. A mina Serra Verde, em Goiás, é operada pela Denham Capital, dos Estados Unidos, e pela Energy Minerals Group, da Austrália. Com esses 465 milhões de dólares aprovados pelo DFC do governo americano, finalmente a expansão da mina vai acontecer, e os minerais raros serão levados para os Estados Unidos para a produção de chips. O modelo da operação é o conhecido Off-Take Agreement estratégico de longo prazo. Toda a produção brasileira foi entregue aos americanos até 2030. Ou seja, o minério nasce brasileiro, mas já nasce vendido, nasce fora do mercado e com destino certo. O projeto pela EMA foi classificado informalmente como ativo de segurança nacional dos Estados Unidos, e de maneira surpreendente, isso não saiu em nenhuma manchete brasileira, apenas no exterior. Essa operação de 465 milhões de dólares aconteceu em novembro, e no dia 12 de dezembro, os Estados Unidos decidiram retirar as sanções Magnitsky contra Moraes e sua esposa. Questionado pelo jornalista do Metrópolis, Sam Puncher, o Departamento de Estado respondeu que a manutenção das sanções é inconsistente com os interesses da política externa dos Estados Unidos. Então eles foram muito diretos em dizer que manter a Magnitsky atrapalha os interesses dos Estados Unidos. E esses interesses, como vimos, custam 465 milhões de dólares em exploração de terras raras em Goiás. Mas sabe o que é mais interessante? Eles nunca esconderam isso. O Brasil está sem embaixador, mas tem um encarregado de negócios representando os Estados Unidos no Brasil. O nome dele é Gabriel Escobar. Alexandre de Moraes foi sancionado no dia 30 de julho. Mas no dia 22 de junho, os Estados Unidos praticamente mostraram para todo mundo o que eles queriam. Em conjunto com a NASA, o governo americano apontou o satélite Landsat 9 diretamente para a Serra de Caldas, também em Goiás. O encarregado de negócios, Gabriel Escobar, fez questão de postar o que eles queriam no perfil oficial da Embaixada dos Estados Unidos. Registro do Brasil feito pela NASA. Esse elemento oval é a Serra de Caldas, que fica no Cerrado e se destaca a cerca de 300 metros acima da paisagem, no coração do Brasil. A não ser que você ache que a Embaixada dos Estados Unidos virou uma espécie de Discovery Channel, está muito claro qual é o interesse principal no coração do Brasil. Já está comprovado que Lula entregou aos americanos a expansão da Serra Verde, mas a Serra de Caldas também é muito interessante. Os Estados Unidos possuem hoje o sistema de mapeamento geológico remoto mais avançado do planeta, operado pela NASA e pelo USGS, com capacidade de identificar padrões de solo associados a minerais estratégicos. No mesmo período em que os Estados Unidos fecham um acordo para garantir toda a produção de terras raras de Goiás até 2030, a Embaixada Americana no Brasil decide destacar publicamente, de forma incomum, uma formação geológica específica no estado. Não é coincidência que esse tipo de leitura territorial anteceda operações financeiras de grande porte. Antes do anúncio do financiamento de até 465 milhões de dólares para garantir a produção de terras raras em Goiás, o território já havia sido estudado, precificado e hierarquizado por esse tipo de modelagem. O que está em jogo não é apenas retorno econômico, mas controle antecipado de ativos considerados críticos. Marco Rubio, Christopher Landau e Scott Bessent não queriam retirar a Magnitsky, mas a decisão veio direto de Trump. Por isso, eles precisavam não serem desmoralizados por completo, e foi aí que o PL da dosimetria surgiu como uma boia de salvação. Um projeto que nem sequer foi aprovado no Senado, ou seja, nem está valendo, mas era a única coisa que os Estados Unidos podiam usar para justificar essa desmoralização da sanção Magnitsky. Vejam bem, a Magnitsky foi retirada antes das tarifas. Isso porque esse foi um pedido direto do Lula. Lula prefere sacrificar o produtor brasileiro para salvar, primeiramente, Alexandre de Moraes. Porque ele sabe que com Moraes ao seu lado, não precisa nem de voto para se eleger. Ele terá a caneta mais poderosa do Brasil ao seu lado, então pouco importa se há tarifa ou não. Mas as tarifas também vão cair, por outros motivos que envolvem um recuo na moeda dos BRICS e outras questões. Mas a Magnitsky em si, o motivo é esse: 465 milhões de dólares para expandir a operação de terras raras no Brasil. Trump fez o mesmo tipo de acordo com as terras raras na Ucrânia e já falou em tomar a Groenlândia pelo mesmo motivo. Mas uma coisa ninguém pode negar, eles não fazem questão de esconder. Assim como ele falou que queria a Groenlândia, aqui no Brasil, eles literalmente apontaram um satélite para a área exata que queriam e postaram para todo mundo ver. E, se você observar as últimas atividades do homem que comanda a embaixada no Brasil, todas elas são voltadas para a extração de terras raras e outros minerais. Gabriel Escobar só faz isso no Brasil. Em nenhum momento foi indicado um embaixador para tratar de assuntos políticos. Ou seja, Trump nunca esteve realmente preocupado com a política brasileira, pois nunca nomeou um embaixador. Só que, como eu disse, isso não é uma unanimidade dentro do governo americano. Marco Rubio tem uma agenda ideológica e, por enquanto, vem tendo muito sucesso em suas ações na América Latina, mas no caso do Brasil, passaram a perna nele, assim como estão tentando estragar a festa de Marco Rubio na Venezuela. Rubio já teria atacado o regime de Maduro há 2 meses, mas isso não aconteceu. Reparem uma coisa, logo no início da mobilização militar dos Estados Unidos no Caribe, Maduro estava completamente desesperado. Ele estava dentro de bunkers, com a aparência de quem não dormia. Basta observar os vídeos dessa novela. Mas em determinado momento, Maduro soube de algo que o deixou completamente relaxado, e ele começou a dançar e cantar. Hoje está claro que Maduro não está com medo dos Estados Unidos. A pergunta é, por quê?
Os Estados Unidos vêm fazendo movimentos agressivos, como a apreensão do petroleiro na última semana, mas isso não foi suficiente para ele acreditar na sua queda. Então, por quê? Uma figura central para a queda da Magnitsky foi Joesley Batista. O mesmo Joesley Batista que viajou para a Venezuela com autorização de Trump para conversar com Maduro. O que foi divulgado à imprensa é que ele foi até lá convencer Maduro a renunciar. Mas a essa altura do campeonato, e diante dessa tranquilidade de Maduro, será que foi só isso que ele foi fazer lá? Joesley Batista já salvou Moraes. Será que não salvaria Maduro? Nos resta acompanhar.